licença, Guilherme. Oi, chefe. Bom dia, Eliseu. Tranquilo. Ô, chefe, sem novidade que eu cheguei um pouco mais cedo, veio assistir o PVT? Sem novidades. Eu aproveitar que eu tenho que passar na reserva de armas e o Josué também está se equipando, a gente se encontra na viatura então. Beleza, chefe. Valeu, obrigado. Olá, policiais militares! No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista e a interação da pessoa portadora desse transtorno com a polícia militar. Vamos tentar entender que a interação da pessoa autista gera uma situação crítica ao policial, pois o diagnóstico imediato desse transtorno é bastante difícil. Vamos ver então como identificar uma pessoa portadora desse transtorno para que haja uma interação adequada diante dos diferentes tipos de comportamentos que podem ser encontrados no seu dia a dia. O espectro autista se divide em 3 níveis de sintomas: os leves, os moderados e os graves. Nos casos mais graves, eles dificilmente andam sozinhos e são bastante dependentes nas suas atividades da vida diária. Quase sempre se isolam em casa e só saem acompanhados. Os casos leves e moderados são os mais comuns que o policial pode encontrar na sua atividade profissional do dia a dia, pois eles possuem maior independência em executar tarefas do cotidiano. O autista tem dificuldades em se comunicar e em manter contato visual, muitas vezes não olhando nos olhos das pessoas. Ele não interpreta emoções e vê o mundo de maneira fragmentada, uma coisa por vez. Uma característica é a repetição, tanto na fala quanto nos movimentos, e isso se intensifica sob estresse. Ele vive em um mundo particular e se sente desconfortável com as mudanças que um cenário social cotidiano pode propor. Essas características podem fazer o policial militar suspeitar das atitudes de pessoas com esse transtorno. Um gesto, um estímulo, um movimento pode ser interpretado de forma equivocada pelo policial militar. Agora, tente imaginar estímulos que podem ser gerados para o autista em uma abordagem. A ordem de parada, uma sirene, o highlight da viatura. Nesse momento, ocorre uma luta interna contra esses estímulos diversos, pois o autista pode não compreender a ordem legal do policial, aparentando não ouvir quando chamado, não entendendo os gestos quando o policial aponta para ele virar de costas para a realização de uma busca pessoal. Ordens simples tornam-se complexas, como a de entrelaçar os dedos sobre a cabeça e afastar as pernas. As variações no modo de vida do autista fazem uma abordagem tornar-se uma tarefa difícil de ser conduzida. O autista não entende uma sequência de tarefas a serem cumpridas. Quando o policial militar ordena que ele se vire de costas, entrelace os dedos sobre a cabeça e afaste as pernas, o atraso da resposta para obedecer a primeira ordem de virar de costas pode causar a impressão de que ele se recusou a obedecer, por exemplo. A ordem de entrelaçar os dedos para uma pessoa normal é uma tarefa fácil, mas para um autista não é. Ele não saberá o que fazer, pois é algo que quebrou sua rotina e com certeza provocará um estado de irritação e uma possível perda de controle emocional, podendo haver até uma tentativa de fuga. Quando o policial pede para ele afastar as pernas, por também não estar habituado com aquela situação, pode não compreender que a ordem significa simplesmente afastar uma perna da outra. Por esse motivo, é importante perceber essas características, para que no momento da abordagem, a fala seja calma, pausada e objetiva, procurando reduzir ao máximo os fatores estressantes. Não use gírias ou metáforas e repita a ordem quantas vezes for necessário, com frases curtas, para ter certeza de que a informação seja compreendida. Após a busca pessoal, o autista pode demorar para responder às perguntas da entrevista. Se necessário, utilize estímulos visuais para reforçar o que está sendo expressado, sempre procurando reduzir ao máximo estímulos dispersores da atenção, como o próprio rádio da viatura. Os autistas são pessoas que dificilmente praticam crimes, pois possuem muita dificuldade de interação social e de iniciativa. Porém, ele pode ser uma vítima, podendo estar agitado e confuso com a abordagem. Procure acalmá-lo, falando baixo, evitando o contato físico e o contato visual prolongado. Seja sutil na interação,
dê o tempo necessário para ele se organizar. Lembre que, eventualmente, uma pessoa que não obedeça uma determinada ordem dada por você nem sempre significa uma recusa intencional. Pode ser causada pelo fato desta pessoa possuir uma deficiência auditiva ou até um distúrbio psiquiátrico que dificulta a compreensão da realidade. E aí, assistiu o PVT? Respondeu o questionário? Opa, assisti sim, chefe. Fala sobre o transtorno do espectro autista. E o senhor assistiu? Eu assisti também. Não imaginava que era tão complexo. Mas agora a gente sabe como abordar. Beleza, bora trabalhar?